Sejam todos muito bem-vindos a mais um Condomínio em Pauta. O assunto de hoje é como prestar contas com excelência. Isso mesmo, a prestação de contas, o produto final palpável para os condôminos. Esse assunto é muito interessante, tem muitas dicas valiosas com duas convidadas especiais, então vem comigo. As nossas convidadas de hoje são duas síndicas profissionais, duas síndicas recém-certificadas 5 estrelas. Parabéns pela certificação para vocês, sejam muito bem-vindas. Ilmara Machado, muito bom ter você com a gente. Obrigada, um prazer estar aqui. Obrigada pelo convite. Prazer é nosso. E Adriana Santos, prazer ter você com a gente também. Obrigada, é um prazer estar aqui, é um prazer ser síndica 5 estrelas e fazer parte desse grupo incrível. Prazer é nosso. Ilmara, começar com você. Você tem uma experiência muito vasta também com prestação de contas. Sim. Porque antes de ser síndica profissional, foi durante muitos anos gerente de condomínio. Verdade. Então, normalmente dentro de um condomínio, quem produz a prestação de contas é a administradora. A responsabilidade, fica claro, é sempre do síndico. Sempre do síndico. Mas a gente sabe que no dia a dia, quem faz a prestação de contas é a administradora. Primeiro, eu gostaria de iniciar com a sua percepção sobre essa relação entre síndico e administradora para chegar numa excelência de prestação de contas. O que eu constatei como gerente de condomínios é que os síndicos normalmente se baseiam integralmente na prestação de contas da administradora. A prestação de contas da administradora é uma prestação padrão. Então, o síndico precisa ter consciência que ele precisa, com muito cuidado, atentar a cada lançamento, a cada conta orçamentária, a forma como as despesas são elucidadas, para que ele possa, sim, estar preparado para traduzir isso para uma linguagem para o público dele, porque cada condomínio tem o seu DNA, cada condomínio ele tem uma forma de receber a prestação de contas. Então, ela não pode ser padrão. Eu não posso ser uma síndica profissional, ter vários condomínios e padronizar. Eu tenho uma forma de apresentar, eu tenho que pegar a prestação de contas da administradora, passar essa para a minha imagem, como eu entendo que aquele condomínio tem que receber, e a cada condomínio eu tenho que encontrar a linguagem desse condomínio. Alguns gostam mais de gráficos, alguns gostam que vá uma informação, o que estava na previsão orçamentária, o que fugiu da previsão orçamentária, né? O que vai ser ainda ratificado em assembleia. Outros gostam de uma mais básico, como muito próximo do que a administradora apresenta. Então, acho que o síndico, além de dominar toda a parte da receita, da despesa, entender perfeitamente dos planos de contas, da parte de contas orçamentárias, ele tem que tomar o cuidado de informar a administradora cada lançamento, como é que ele quer que seja, como é que ele quer que seja minuciosamente o número de nota fiscal, em que grupo ser lançado aquilo. A administradora já tem essa expertise, mas eu acho que cabe ao síndico reforçar, porque na hora que ele for traduzir isso para o pessoal dele, para o condomínio dele, ele consegue colocar ali a particularidade e atender o público-alvo dele ali, de cada condômino, e passar a imagem do domínio dele sobre o assunto, porque, para mim, né, como síndica profissional, a prestação de contas é a transparência total. Então, a prestação de contas, na minha opinião, ela tem que ocorrer mensalmente, porque ocorrendo mensalmente, você tem como dar mais detalhes, caso algum condômino tenha alguma dúvida. Quanto mais cedo você esclarecer as dúvidas de um condômino, mais riqueza de detalhes você tem. E a gente sabe que se a gente esperar até uma Assembleia Geral Ordinária, geralmente passa ali um tempo grande para uma Assembleia e outra para aprovação de contas, e a gente vai perder muito desses detalhes. Então, em respeito a esses condôminos, eu acredito fortemente numa prestação de contas mensal detalhada. Adriana, plano de contas, eu acho que talvez seja o início disso tudo, né? E quando a gente fala de personalizar para cada condomínio,
seria entender também que cada condomínio tem uma característica já oriunda, já anterior a gente, muitas vezes, né? Você entra no condomínio, você, óbvio, faz melhorias, mas você tem um DNA daquele condomínio. Como que você costuma tratar essa questão do plano de contas? Se você revê o plano de contas, você faz uma reunião com a administradora, como que é para você? Sim. Eu dou treinamento, inclusive, disso, tá? Eu faço um treinamento, eu tenho um treinamento de previsão orçamentária, oficina de previsão orçamentária, e eu começo sempre falando do plano de contas. Assim como a Ilmara acabou de falar aqui, entender a particularidade do empreendimento e acompanhar o lançamento dentro do plano de conta. Infelizmente, a gente vê situações em que o condomínio tem a classificação contábil do que é despesa ordinária, muitas vezes ele está ali em uma obra, ele faz uma arrecadação e ele tem uma conta contábil de obra, e acaba acontecendo do lançamento vir equivocado, um lançamento de uma despesa de obras dentro da ordinária. Se você, síndico, não tem esse cuidado de acompanhar, de sinalizar para a administradora e classificar corretamente, ao longo de 12 meses, quando você chegar na sua próxima Assembleia Ordinária Anual, você pode cair nesse erro de ter uma conta ordinária negativa porque você classificou erroneamente uma despesa de obra dentro de uma conta ordinária. Então, diga-se de passagem, um erro muito comum nos condomínios. Muito comum. Infelizmente, isso acontece. E aí, qual é a falsa impressão quando você chega lá na Assembleia Ordinária? De que você fez uma previsão orçamentária mal feita, que a sua previsão orçamentária não foi suficiente para a arrecadação que você precisava, quando, na verdade, foi uma classificação equivocada e errônea de uma despesa. Então, acompanhar no mês a mês. Eu entendo que hoje a gente não tem mais essa cultura de chegar em uma assembleia ordinária com 12 pastas em cima da mesa, né? Há alguns anos atrás a gente ia para uma assembleia, o síndico estava lá com 12 pastas do ano inteiro. Hoje em dia não tem mais isso. Então, eu sou uma síndica que me preocupa e eu recomendo sempre que você estimule também o seu condômino a acompanhar a sua prestação de contas mensal, a tirar as dúvidas ali no decorrer do período, mensalmente, né? Periodicamente, porque o momento de aprovar a ordinária, isso já muitas vezes precluiu. Você não tem mais condição de, em uma assembleia ordinária, tirar dúvidas do que aconteceu há 3, 4, 5 meses atrás. E eu acho que também é o papel do síndico estimular o condômino a estar atento. Eu falo muito em comunicação. Comunicação também é essencial. Olha, divulga para os seus condôminos. Hoje em dia a gente tem inúmeras maneiras de divulgar isso, né? A tecnologia está aí para facilitar. Os sites, então, aplicativos. Os sites, aplicativos, os painéis, né, nos elevadores. Então, olha, a prestação de contas está disponível. Acesse o site da administradora, acesse a página do seu condomínio, reporte aos síndicos as suas dúvidas. Porque, infelizmente, as pessoas têm lá a sua vida, né, suas coisas para fazer, e nem sempre eles têm esse tempo. Então, para mim, o segredo é o síndico estar atento com a classificação contábil, acompanhar e estimular o condômino a fazê-lo também. E vocês duas falaram uma coisa, a prestação de contas, a gente indica que seja feito mensalmente, né? Não tem isso na legislação, né? A legislação diz na Assembleia Ordinária ou quando requisitado por um condômino, mas já virou hábito no Brasil inteiro que seja feito mensalmente, e aí tem a pasta de prestação de contas, que não é uma obrigatoriedade, mas é um hábito, se tornou uma obrigatoriedade moral, vamos dizer assim. Concorda, discorda? Deixe o seu comentário, dê o seu like, compartilhe, nos ajude a disseminar informação de qualidade. Estamos no YouTube, sempre com o Bloco 1, Bloco 2. Estamos nas plataformas de podcast com o Bloco 1, Bloco 2 e com um especial contando histórias aí, extras também diferentes para vocês, exclusivo na plataforma de podcast. Queria agradecer aos nossos patrocinadores, Repinte, especialista em restauração predial, Síndico Legal, Portal de Leis e Gestão Condominial, Gabor, a melhor formação de síndico profissional do Brasil, e Síndico 5 Estrelas, o principal diferencial do segmento condominial brasileiro, a certificação que faz total diferença. A fila de espera já está aberta para você se inscrever para a próxima prova. Ilmara, você falou uma coisa interessante, você falou dos gráficos, né? Hoje em dia as pessoas são muito visuais. Sim. A maioria das pessoas, principalmente as mais jovens, tem dificuldade de pegar ali, olhar planilha por planilha e tal, eles gostam de ver gráficos. E hoje muitas administradoras têm ferramentas que possibilitam que você, na pasta de prestação de contas, inclua esses gráficos, mas mais do que isso, no tablet, no aplicativo, no celular, ali a pessoa entra, clica, tem vários tipos de gráfico, pizza. Bom, como que você
você costuma abusar um pouquinho desses gráficos também? Sim, até porque, apesar de você ter comentado que não existe essa obrigatoriedade da prestação de contas no formato de pasta de prestação de contas, a administradora elabora essa pasta, mas mensalmente, junto com o boleto da cota de condomínio, vem o demonstrativo sintético, né? Embora muito pequenininho. Muito pequenininho, muito sintético mesmo, mas além da pasta de prestação de contas, depois que eu me tornei uma síndica 5 estrelas, eu implantei, por eu entender que esse realmente é o coração do síndico profissional, a prestação de contas, a transparência, a elaboração de um balancete ou um resumo financeiro com gráficos mensalmente distribuído para os condôminos. Então, aquele condômino que não quer ter acesso à pasta de prestação de contas, porque é uma opção dele ter acesso ou não, né, porque a pasta fica disponível a todos, quando a pasta é física ou na plataforma, quando ela é digital, eu tenho forçado muito, como síndica profissional, essa prestação de contas também por e-mail. E aí vão os gráficos. Tá? Os gráficos, eles atraem a população mais jovem, o público, os condôminos mais jovens, isso é muito legal. Então, tem muita gente que tem muita facilidade em já interpretar o gráfico, mas também tem aquele pessoal que tem menos facilidade. Então, ali a gente tem que encontrar ainda o equilíbrio. Eu acredito que a curto prazo, o gráfico vai predominar nessa prestação de contas, auxiliar ainda para mostrar a transparência do síndico profissional. Porque, Adriana, acho que isso que a Mara disse é perfeito. A maioria das pessoas, elas não, a maioria dos condôminos, elas não estão assim envolvidas para olhar número por número. Você tem ali uma minoria, muitas vezes o conselho, mais 2, 3, a maioria quer olhar grosso. E aí, juntando com o que você disse antes sobre comunicação, né? Então, multicanais, fazer as pessoas, forçar as pessoas a olharem, nem que seja para ter uma noção do que está acontecendo, eu acho que esse é um caminho bem interessante para o síndico, né? Sim, sim. E é o que o Mara falou, o gráfico ele conecta, né? Porque a pessoa é muito visual, nós seres humanos somos visuais. Então, quando você bate ali um gráfico, eu também trabalho com gráfico, eu chamo de controle orçamentário, né? Então, o que eu faço nos meus gráficos? Eu coloco ali mês a mês toda a receita e toda a despesa e eu consigo acompanhar se o meu orçamento estourou, se ele fechou negativo, positivo, e eu destaco, né, com cores. Azul, verde, vermelho, chamando ali a atenção. Se estourou dentro do mês. Dentro do mês, porque aí isso é uma coisa interessante, né? Porque muitas vezes o acompanhamento não é feito dentro do mês, o acompanhamento é feito durante o ano. Mas quando você verifica dentro do mês, você consegue já rapidamente identificar que alguma coisa provavelmente ou tem uma sazonalidade, que pode acontecer, ou que tem alguma coisa que já vai começar a destoar e você consegue rapidamente ajustar, né? E esse visual, ele destaca, né? Então, eu consigo ter, facilmente interpretar, olha, tá, esse mês a minha arrecadação é X e por que eu fechei negativo? Eu consigo visualizar ali, olha, sei lá, de repente eu tive uma bomba d'água que queimou. E isso não fazia parte da previsão. Então, nesse mês, a minha despesa estourou em X, eu consigo justificar. E aí, novamente, eu vou para a comunicação. Já solto um comunicado para os condôminos, olha, como libera o gráfico, eu já destaco, fechamos no vermelho esse mês por causa de determinada situação. Então, ele tem esse histórico, tá? E Perfeito. Lá na Assembleia Ordinária isso não vai impactar negativamente na gestão do síndico. Eu quero entrar agora no seguinte, o que fazer e o que não fazer na prestação de contas. Vocês vão respirar, tomar uma água e no segundo bloco vocês vão responder para mim. E você que está em casa, sexta-feira, essas respostas e muito mais. Até lá!